Meus amigos, que atropelo que o Palmeiras levou da LDU. O Palmeiras se complicou muito na Libertadores e no Brasileirão na mesma semana. Vamos falar sobre isso e também da vitória do Flamengo contra o Racing. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo, o canal tá crescendo a todo vapor, então bora para mais, já chegando em quase 3 mil inscritos, então é a nossa meta, chegar nos 3 mil inscritos até o final do mês, então bora lá falar sobre duas semifinais de Libertadores. Então, primeiro eu quero falar do Palmeiras, né, que eu acho que é o assunto mais quente, né, o Palmeiras foi até aqui e perdeu de 3-0, né, e aí alguns fatos me chamam a atenção, né. Nos dois últimos jogos, o Palmeiras jogou contra o Flamengo e contra a LDU, e os dois jogos o Palmeiras perdeu o jogo no primeiro tempo. Contra o Flamengo levou 3 gols em 45 minutos e contra a LDU a mesma coisa. A diferença é que contra o Flamengo ainda conseguiu marcar 2 gols e contra a LDU não. A LDU dominou amplamente o jogo. Eu acho que o primeiro tempo, os 45 primeiros minutos, eu acho que talvez. Eu não lembro de ter visto 45 minutos tão ruim do Palmeiras do Abel Ferreira. Não lembro. Eu acho que foram os piores 45 minutos, com certeza, desde que o Abel chegou ao Palmeiras. Acho que a gente tem que saber separar as coisas. Por que saber separar as coisas? Acho que, por exemplo, o Palmeiras entrou para disputar uma segunda rodada de Campeonato Paulista e a LDU entrou com uma final de Copa do Mundo. O Palmeiras, eu não sei se foi para administrar o resultado e tentar voltar com o empate. Eu só sei que o primeiro tempo foi um massacre. 3-0 saiu barato. E até voltando àquilo que eu falei, que a gente precisa saber separar as coisas, eu não acho que o problema dessa vez foi a altitude. Eu acho que a altitude, sim, é um fator. Quando eu olho o Palmeiras tão entregue num primeiro tempo de semifinal de Libertadores, eu acho que tem muito mais a ver com a postura do time, tem muito mais a ver com a questão do time, assim, tá vivendo aquele momento do que propriamente algo físico. Tanto é que o Palmeiras melhora no segundo tempo. O Palmeiras melhora no segundo tempo, tem até chances de fazer gol. Tem um lance ali do Sousa que é simplesmente absurdo, que o goleiro faz uma baita defesa, mas acho que ele poderia ter marcado o gol. Mas assim, o primeiro tempo do Palmeiras pode ter custado a Libertadores. Os 45 iniciais do Palmeiras pode ter custado a Libertadores. Porque eu acho inadmissível a postura que o Palmeiras entrou em campo ontem contra a LDU. Eu acho que 3-0 ainda saiu barato. Eu acho que se terminasse o primeiro tempo 4 ou 5-0, ninguém olhar e falar, nossa, que absurdo. Não, pelo que foi o jogo, foi nada absurdo. E algumas coisas me chamam muito a atenção, especialmente a queda de rendimento do Rafael Veiga. É impressionante como tá jogando mal o Rafael Veiga e como tá sendo ruim esse 2025 do Rafael Veiga. Eu acho que o Rafael Veiga, eu ficaria muito surpreso se ele continuasse no Palmeiras, se ele continuar no Palmeiras em 2026. Que assim, é absurda a queda de rendimento dele. E eu acho que mais absurda do que a queda de rendimento do Rafael Veiga é o Rafael Veiga ter sido titular ontem, que francamente eu não entendi o que o Abel quis fazer. Se você vai jogar na altitude, você precisa ter um time que tenha intensidade, que vai marcar forte, que vai marcar a saída de jogo. Eu acho que ontem não era o jogo para o Rafael Veiga. Não acho. Não acho. Eu acho que o Abel errou aí. O Abel errou. Então eu acho que o Palmeiras ontem. E assim, vou falar um negócio pra vocês. A sorte do Palmeiras ainda é que não tem aquele gol qualificado. Que agora. Porque se tivesse o gol qualificado, eu falaria que o Palmeiras já estava eliminado. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que é um resultado muito difícil de ser revertido, muito difícil mesmo, mas não é algo impossível. Não é algo impossível. O Abel, até depois do jogo, falou, né, que 90 minutos no Allianz são longos. Então eu acho que o Palmeiras, primeira coisa de tudo, eu acho que é muito mais do que uma questão de esquema tático, de saber se sabe, vai jogar com 3 zagueiros, vai 4-3-3, 4-2-2, 3, não. Eu acho que quinta-feira não é esquema tático. Eu acho que quinta-feira é alma, é coração. Quando você precisa virar o jogo de uma magnitude dessa, nossa senhora, agora me fugiu a palavra. Quando você precisa virar um jogo com uma magnitude dessa, cara, é coração, raça, sabe, suor, é isso que faz. Então, assim, vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo muito difícil pro Palmeiras, mas dá pra fazer. Especialmente se o Palmeiras fizer um gol cedo. Se o Palmeiras faz um gol com 15 minutos do primeiro tempo, é outro jogo. É outro jogo, e aí pode até ir para os pênaltis. Então eu acho que não é nada impossível o Palmeiras fazer 3-0 na LDU, não é nada impossível, mas, assim, é o que eu falo, quando a gente tem esses jogos, a gente sempre vê como escalar uma montanha. Eu acho que o Palmeiras, assim, tem uma montanha muito tortuosa para escalar. Então, não sei se o Palmeiras consegue reverter. Eu acho que. E aí tem um outro fator também, né? Que a gente precisa considerar e colocar. O Palmeiras, no final de semana, enfrenta o Cruzeiro no Allianz, que é um jogo que, teoricamente, o Palmeiras
tem que vencer. E o Palmeiras tem que vencer e tem que escalar a força máxima. Tem que escalar a força máxima. Porque o Palmeiras, se empata, é bem provável que aí, porque qual que é o risco que o Palmeiras corre se o Palmeiras, nesse momento, ele colocar como prioridade, se ele priorizar a Libertadores? Ele corre o risco de ou empatar ou perder do Cruzeiro no Allianz, né? Porque vamos supor que escale o time reserva e o Cruzeiro vai com o titular. O Cruzeiro ainda é um time que ainda tem chance de ser campeão. O Flamengo joga com o Fortaleza lá. Eu acho que o Flamengo também pode ser que dose, mas vamos supor que o Flamengo vence o Fortaleza, que na teoria é um adversário mais acessível do que o Cruzeiro, mesmo jogando fora de casa. Cara, o Palmeiras pode em uma semana perder a liderança do Brasileiro e sair da Libertadores. Então, se eu fosse o Palmeiras, eu iria com força máxima para cima do Cruzeiro para tentar, porque hoje a situação é que no Campeonato Brasileiro só depende do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, o Flamengo pode fazer o que quiser, que não vai ser campeão. Então, assim, eu não priorizaria a Libertadores nesse momento e, cara, iria com força máxima para os dois jogos. Para os dois jogos. Depois ver o que faz. Depois do jogo contra a LDU, ver o que faz. Mas nesses dois jogos eu iria com força máxima, porque é o que eu falo, não vai adiantar absolutamente nada você perder para o Cruzeiro e depois ser eliminado pela LDU, que são coisas que podem acontecer. Então eu iria com força máxima, então assim, o Palmeiras tem que estar muito de olho nisso que vai acontecer. Falando do Flamengo, Flamengo para mim, cara, o Flamengo ganhou de 1-0, mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu achei que o Flamengo também não jogou o que deveria jogar. Eu acho um placar extremamente perigoso, especialmente com o que aconteceu com o Flamengo, por exemplo, contra o Estudiantes. Eu acho que é um placar extremamente perigoso para o Flamengo. Obviamente, se a gente analisa os dois elencos, analisa os dois times, o Flamengo é mais time. Mas jogar no El Cilindro contra o Racing não é uma coisa fácil. E é um negócio que é engraçado, né? Quando a gente olhava antes da semifinal, a gente até poderia colocar um brasileiro e um estrangeiro, ou na maioria das vezes os dois brasileiros na final. Não é nada impossível acontecer uma final entre Racing e LDU. Não é. Porque basta o Racing ganhar de 1-0, levar para os pênaltis e ganhar, e a LDU segurar o Palmeiras. Então não é nada impossível. Ainda acho que o Flamengo é favorito, ao contrário do Palmeiras. Ali eu acho que a LDU tem um favoritismo para vaga, né, no caso. O Flamengo ainda é favorito, mas é um jogo perigosíssimo. O Flamengo, volto a repetir, eu achei que não jogou bem. Eu achei que o Flamengo não fez o que faz de melhor, que é pressionar muito o adversário. Eu acho que o Flamengo deixou o Racing um pouco mais à vontade do que normalmente o Flamengo deixa. O ponto positivo do Flamengo é o Carrascal. O Carrascal jogou pra caramba pra mim. Nossa senhora, pra mim foi o melhor jogador da partida, junto com outro jogador do Flamengo, que foi o Marcos Rojo, né? Que fez uma atuação de gala pelo Flamengo, né? Que ele desvia o gol que entraria, né, contra o chute do Carrascal, então a bola iria para fora e ele desvia, a bola cai dentro e ele ainda machucou, deu uma cotovelada num companheiro de equipe e é bem provável que o companheiro não jogue o jogo de volta nessa próxima quarta-feira. Então, assim, foi um masterclass do Marcos. E é isso, pessoal. Eu acho que assim, o Flamengo tem que jogar como o Flamengo lá. O Flamengo tem que pressionar a saída de bola, que se o Flamengo esperar o jogo, se o Flamengo entrar blazer, como entrou contra o Estudiantes, o Flamengo vai perder a classificação. Então o Flamengo tem que entrar com uma postura. Eu acho que o Flamengo também vai. Se eu fosse o Flamengo, também entraria com força máxima contra o Fortaleza e contra o Racing e depois ver o que faz. Que assim, são dois jogos que podem decidir o campeonato. Porque se o Flamengo também perde do Fortaleza e o Palmeiras ganha, já são 3 jogos mais 2 vitórias na frente. E pode ser eliminado pelo Racing. Então, assim, tanto Palmeiras quanto Flamengo tem 2 dilemas agora nesse final de semana do Brasileiro, porque precisa ver o que vai fazer. Eu não priorizaria a Libertadores nesse momento, porque eu acho que pode acabar custando os dois. Pode acabar custando os dois para os dois. Então eu acho que se eu sou Flamengo, se eu sou Palmeiras, eu vou com força máxima para os dois jogos. Com força máxima para os dois jogos. E volto a repetir. Acho a LDU favorita para ir para a final e acho o Flamengo favorito para ir para a final. É difícil acontecer uma final brasileira? Eu acho que aí depende mais do Palmeiras do que do Flamengo. É difícil, se a gente hoje vislumbrar, a final mais factível seria Flamengo e LDU, depois desse primeiro jogo. Mas é futebol. Futebol é futebol, então eu não vejo nada de absurdo se acontecer um Racing LDU, não vejo nada de absurdo se acontecer um Racing Flamengo, é um Racing Palmeiras, que eu acho que é o menos provável de acontecer, mas é futebol. Futebol é maravilhoso por isso. E aí eu vou falar para vocês o meu palpite. O meu palpite é Racing e LDU na final da Libertadores. Vou sair do vídeo porque terá muitos palmeirenses e flamenguistas bravos comigo. Abraço, sigam o canal, valeu.